Hoje falarei sobre a busca e apreensão de veículo, mas quero trocar algumas ideias acerca de uma situação rotineira que infelizmente eu constato no meu dia a dia da advocacia bancária. Digo com respeito à alegação do devedor que tivera seu veículo apreendido, quando ele afirma, entre aspas, que não recebeu a notificação para purgar a mora. Daí, na visão dele, diz que a apreensão do veículo foi indevida. Mas tranquilize-se que ao final darei dicas simples, muito embora extremamente eficientes, e se você segui-las, essa apreensão repentina do bem não acontecerá. E se acontecer de seu veículo ser apreendido nessa circunstância, ele deverá ser imediatamente restituído, desde que haja a intervenção de um advogado no processo. Olá, por aqui é Alberto Bezerra, sou advogado militante há mais de 30 anos, professor de Direito e autor de algumas obras jurídicas, especialmente voltadas ao direito bancário. Veja, purgar a mora, numa linguagem menos técnica, digamos assim, seria pagar apenas as parcelas que estão em atraso, ou seja, o débito em aberto até aquela oportunidade em que se recebe a notificação do banco. Então ela não compreende, por isso, as parcelas vincendas, ou seja, é apenas referente àquelas que estão vencidas. Aqui na sua tela, você pode perceber um exemplo de notificação extrajudicial, perdoe-me, aliás, muito semelhante a todas dessas que são enviadas pelas instituições financeiras, na qual se concede a possibilidade de pagar-se tão só as parcelas em aberto até aquele momento, ou seja, o momento que você recebe aquela notificação. Essa notificação do financiado, na realidade, é uma exigência fixada em lei, em se tratando de contratos de empréstimo com garantia de alienação fiduciária de veículo, para essa finalidade. E ela visa, a finalidade dessa notificação é comprovar a mora do devedor, porque a mora do devedor ela se dá pelo mero atraso, mas para efeitos judiciais é preciso que se comprove que você deu conhecimento ao devedor que ele está em atraso, Então, essa é a finalidade essencial dessa notificação. Isso até mesmo é uma previsão contida lá na súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Então, como você percebe, é algo imprescindível a propositura dessa modalidade de ação. Quero dizer que é um pressuposto, um requisito, que é a possibilitar o ajuizamento da ação de busca e apreensão do veículo, que primeiramente o credor bancário envia essa correspondência, permitindo ao devedor pagar só o débito vencido. É o que diz lá, ou se você perceber, o parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, que nada mais é do que a Lei de Alienação Fiduciária de Bem Móvel. A propósito, como estamos aqui falando acerca de alienação fiduciária em garantia, lembro-lhe que eu já gravei um vídeo aqui explicando, no nosso canal do YouTube, explicando esse significado, que é a alienação fiduciária em garantia. Vou deixá-lo aqui fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Caso você deseje assisti-lo, é só clicar. Mas vamos lá, continuando nosso bate-papo aqui. Da leitura desse artigo de lei, você percebe que a instituição financeira, inclusive, poderá optar entre cientificar o devedor por carta ou até mesmo efetuar o protesto do contrato de financiamento. De um jeito ou de outro,
esse requisito de prévia comprovação da mora ao juiz no processo estará concretizada, né? Nesse ponto, quero melhor dizer, é uma faculdade concedida ao banco notificar por correspondência ou até mesmo protestar o contrato de mútuo, né? O contrato de mútuo que está garantido por alienação fiduciária do veículo. Porém, vale lembrar que uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão do veículo, ao menos nos autos do processo, essa oportunidade de purgar a mora não mais existirá. É dizer, apenas será permitido o pagamento integral da dívida, o que abrange as parcelas vencidas e, de igual modo, as que ainda estão por vencer. Em outras palavras, resta-lhe, nessas situações, né, resta-lhe unicamente a opção de quitar a totalidade do empréstimo. Ainda que você já tenha pago a quase totalidade da dívida, por exemplo, faltando 2 ou 3, o pagamento do todo em aberto será o único caminho permitido, infelizmente. Nesse aspecto, né, até confira o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 3º desse mesmo decreto que acabei de falar, que é o Decreto-Lei 911/69. E agora, adentrando mesmo no âmago, no cerne deste vídeo, né? O que ocorre, em sua maioria esmagadora dos casos que presenciei, é um mero descuido, digamos assim, do devedor, mas que não deixa de ser uma infração legal e contratual. Sem exceção, os contratos de empréstimo financeiros, né, contêm tanto o endereço do devedor como do credor. E é por meio deles, né, desses endereços, que as partes contratantes mutuamente identificam seus domicílios. E lógico, né, as correspondências são endereçadas a estes, em especial quando se trata de remessa de extratos, cartões e, sobretudo, a essa aludida notificação extrajudicial de constatação da mora do devedor, né? Pois bem, considerando-se que a grande parte dos contratos tem prazos de pagamento bem extensos, né? 48 meses, 60 meses, né? Não é incomum que o devedor, nesse meio tempo, até a quitação total do empréstimo, mude-se, né? Ou altere seu endereço contratual, né? Ou seja, ou não é diferente daquele que foi fornecido anteriormente nos dados cadastrais quando ele celebrou o contrato com o banco, né? E é imperioso que quando isso ocorrer, de imediato, você, devedor, você, mutuário, né, informe à instituição financeira essa alteração do domicílio. E isso irei falar mais à frente, como é tão simples, né? Só mais um pouco que eu chego já lá. Especificamente no caso da notificação extrajudicial, ainda que ela tenha sido enviada ao endereço anterior, ou seja, aquele que você deu inicialmente, forneceu inicialmente à instituição financeira, ela terá plena eficácia para fins de permitir a busca e apreensão do veículo. O que eu quero dizer é que, em que pese, digamos, né, o aviso de recebimento, aquele o AR, né, dos Correios, venha a retornar com a informação de, digamos, mudou-se, né, tem lá vem com aquele escrito lá da pessoa que trabalha nos Correios, escreve lá, mudou-se e marca aquela opção, né, a sua finalidade, todavia, será alcançada, mesmo que a pessoa não esteja lá. Ou seja, logicamente, você não a recebeu, muito menos qualquer familiares ou amigos, mas será considerada, aos olhos da lei, como se entregue ao destinatário. A propósito, nesse específico ponto, confira que essa matéria, uma vez que é rotineira nos tribunais, forçou o Superior Tribunal de Justiça a revelar um posicionamento definitivo.
que até deve ser seguido por todos os juízes. Falo com relação ao tema número 1132 do STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que assim foi prescrito. Aqui agora eu abro aspas para dizer literalmente como está lá nesse tema de recurso repetitivo. Então, o pensamento do STJ, né, ficou fixado da seguinte maneira. Diz lá: para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro. Esse é o entendimento do STJ. Dito isso, vamos agora ao que mais nos importa, né? Aqui, né, do que estamos tratando. É como evitar que isso ocorra, né? Obviamente que o primordial é você dar ciência ao banco dessa mudança, mas há algumas precauções a serem seguidas. Antes de tudo, jamais faça isso informalmente, ou seja, por telefone. Banco, eu alterei aqui meu endereço, agora estou morando aqui ou acolá. Ou então entregar algo escrito ao seu gerente, chega lá como que estivesse batendo um papo com ele: olha, agora eu estou aqui nesse endereço aqui, anote aí, né? Ou então entregar a algum funcionário do banco. Não, jamais faça isso, até porque isso é incorreto. Você pode até também fazer isso, também, mas apenas a título de reforçar o caminho correto, que é o que eu vou a seguir demonstrar, né? Para não deixar margem de risco, faça essa ciência da alteração de endereço ao banco de forma escrita, formalmente expressa. Nessa correspondência, indique o número do contrato, do empréstimo, além de outros dados registrais que você achar importante, né? A data que foi realizada e por aí vai. Nessa mesma correspondência, informe lá o endereço anterior e o atual. Anexe, para que isso fique mais, digamos assim, legível para a instituição financeira, que corrobore a realidade que você está tentando mostrar, né? Algum comprovante mostrando todos os dados necessários à identificação do seu novo domicílio. De regra, uma conta de energia, né? Uma conta de internet, alguma coisa nesse sentido, já identificando que você está nesse novo domicílio, né? E peça, nessa mesma correspondência, que eles do banco tomem as adoções internas de alteração dos registros cadastrais. E, por fim, e não menos importante, envie essa correspondência pelos correios, identificando seu conteúdo naquele aviso de recebimento. Lá há um campo atrás do aviso de recebimento onde você faz a identificação do que contém aquela correspondência, né? E quando esse retornar, quando esse anexo, né, o AR retornar, anexe-o à sua via e guarde em um local seguro. Se possível, escaneie e coisa e tal. Isso pode servir ao seu advogado no futuro, né? E se quiser redobrar a segurança dessa informação, entregue igualmente uma via na sua agência bancária e obtenha algum tipo de protocolo de recebimento, né? Um carimbo, assinatura ou algo que o valha, né? Então é isso, pessoal. Em breve trago mais dicas jurídicas para vocês. Eu fico por aqui e um grande abraço para você.